Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá, muito bom estar aqui com vocês, queridos ouvintes, para darmos continuidade e fechamento, da questão 221, essa dissertação que nos esclarece sobre a pluralidade das existências. Hoje nós temos a presença de Guilhermina. Que bom estarmos juntos, aí. Muito bom. Edmilson. Paz e amor aos nossos corações. E o Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, membro da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Muito bom estarmos com a equipe que vai fechar, a nossa linha de raciocínio com relação às pluralidades da existência. É a questão 222. Exatamente. Que tá... Parece o Expresso, né? Nossa. Expresso 222. 222. É isso aí. E nós vamos começar, com a leitura da questão com o Américo. E aí os espíritos, trazem assim. Estão falando, só para a gente se situar, estão falando de uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 19, no capítulo 17, versículos 9 a 13, onde Jesus falou para os seus discípulos, que João Batista, ele houvera retornado, era o mesmo espírito João Batista e Elias. Ele fala isso claramente, que ele retornou e que eles não reconheceram. E agora vem a explicação. Primeiro foi lido, a passagem direto no Evangelho de Jesus, e agora vem a explicação. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças em contrário. O que eles estão dizendo para a gente? A reencarnação existindo, e é ela a única possibilidade de explicar tudo que nós vivemos hoje, por que um nasce bem, outro nasce mal, por que existe a justiça divina para nos dar a possibilidade de nós fazermos em outra vida aquilo que nós não conseguirmos hoje, nessa vida atual. Bom, se a reencarnação existe, nós temos a certeza que ela existe, não é o fato de alguém acreditar que ela não existe que ela vai deixar de existir. A pessoa simplesmente não vai acreditar, mas ela vai continuar existindo. É isso que os espíritos trazem. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Se o Espiritismo apoia toda a sua moral em Jesus, sim, não pode ser falado jamais que o Espiritismo é antirreligião ou antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo a abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu mais lógica
e porque só ela resolve as questões até então insolúveis. Eles estão se referindo às questões. Por que as pessoas morrem às vezes em tenra idade? Não tiveram nem a possibilidade nem de fazer o bem nem o mal. Algumas pessoas nascem ainda como crianças, morrem. Por que as pessoas vão ser condenadas eternamente ao inferno ou ao céu eterno, ou ganharem o céu eterno? Isso tudo vai ser dado apenas com uma única vida. As questões que não se resolvem sem a reencarnação, que são insolúveis, elas passam todas a terem sentido, a serem de acordo com a bondade e a justiça divina, a partir do momento que nós aceitamos a reencarnação. Viesse ela de um simples mortal, e tê-la íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. Então não importa de onde tenha vindo a ideia da reencarnação, independente de onde ela tenha vindo, o fato dela ser totalmente lógica e de ser a explicação para tudo aquilo que nós não conseguimos explicar sem a reencarnação, ela seria adotada. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la íamos repelido, embora vindo dos espíritos, mesmo se tivesse vindo dos espíritos, se a reencarnação nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles. Da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo que proceda da parte dos homens. Seu primeiro título, a nosso ver, é antes de tudo o de ser lógica, mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Então, o codificador do Espiritismo, nosso eminente Allan Kardec, só aceitou a pluralidade das existências e a reencarnação quando ele viu que ela era totalmente coerente com a realidade dos fatos. Exatamente. Quando esses fatos se tiverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, em que primeiramente a ciência verificou e posteriormente todas as religiões aceitaram. Então, quando isso estiver vulgarizado, quando estiver popular entre todo o povo, será forçoso que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente, a doutrina das reencarnações é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que representa para o homem a âncora de salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, a carne gera carne, mas não o Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
não te admires de eu te haver dito, importante vos é nascer de novo. Muito interessante. É Jesus dizendo pra gente, né? Falando. Que quando nós, através do processo da gestação, geramos um corpo, Exato. nós geramos apenas o corpo material. Exatamente. O espírito, ele não é gerado naquele momento. Exatamente. O espírito vem e se apossa daquele corpo. E hoje nós temos a ciência que prova todo o aspecto do nascimento, da concepção, da geração. Inclusive, você faz geração in vitro, você faz em laboratório. Ou seja, uma coisa é a formação do corpo, o corpo físico, que é o instrumento, que é a ferramenta. A outra coisa é o espírito que vai dar continuidade àquele trabalho que a ciência fez, ou que a natureza fez, quando o nascimento é espontâneo, automático. Porque você pode fazer experiências na ciência e dali, o embrião não nascer. Porque não vai ter um espírito ali. Exatamente. Você pode juntar um espermatozoide e um óvulo e não acontecer nada. Nada vai acontecer. Independe da vontade do cientista que está fazendo. Então, isso o Jesus deixa claro, já naquela época, e Kardec deixou muito claro, quando fechou isso de uma maneira muito técnica, né, muito específica, dizendo que isso não é antirreligioso, não é anticristão. Pelo contrário, traz de maneira assim bastante clara a misericórdia de Deus, a possibilidade que Deus nos dá com as existências de crescermos, evoluirmos, aprendermos. E aí é o que se fala. Cada dia é um presente. Por isso que o nome é presente, é hoje. Hoje é o presente. Porque a cada dia é um presente que Deus nos dá para que nós nos reformemos. Para que a gente se observe. É complicado. Olhar no espelho talvez seja... Outro dia eu estava comentando isso com alguém comentou isso comigo. A gente olhar no espelho, mas não é só ver a imagem, o cabelinho que pintou, que penteou, não. É olhar no espelho e ver quem você é. Esse é o maior problema. Dos desafios. É a maior dificuldade, o maior desafio. É você, hoje, está aqui. Não importa o que você já foi, porque o que você já foi, você já fez. E a pessoa nem sabe nem quem é. Ela não se reconhece. Exatamente. Bom, vamos ouvir nossa vinheta para que possamos dar sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Mas é isso aí, Guilhermina. Quer concluir? Pode concluir. A conclusão exatamente é essa. Esse texto do Evangelho, do Evangelho de João, deixa claro isso. Porque nós somos responsáveis. Se não houvesse a reencarnação, nada teria sentido. Nada faria sentido as respostas, aquilo que o Américo colocou. As respostas ficariam... Por que nascem crianças já doentes e morrem? Por que nascem crianças perfeitas e de repente adoecem e vão embora? Essas... Vão para o inferno? Vão para onde? Vão para o purgatório? E as que nascem já com uma certa deficiência, sim, né? Exatamente. Que não tem nem a possibilidade de opinar ou de fazer alguma coisa. Participação. E aí, por que está nessa situação? Exatamente. Qual é a lógica? A lógica, né? E aí a possibilidade, quando você pensa que não, eu vou morrer, vou desencarnar e vou ter a possibilidade de fazer o melhor. Reconheço o que eu fiz, ou não reconheço, mas vou reconhecer do outro lado, porque alguém vai me mostrar, mesmo aquilo que eu não quero ver, mesmo aquilo que eu não quero reconhecer, mas com certeza verei, mas terei a oportunidade de consertar e de fazer melhor, fazer diferente, fazer melhor. Isso é importante. E reencontrar amores. O que a gente conquista, a gente não perde. Exatamente. Aliás, é por isso que disse, né, que o Espiritismo é totalmente de acordo com Jesus, porque Jesus já houvera dito isso. Aquilo que ligardes na terra
estará ligado nos céus. Exato. Exatamente o que a nossa querida Angélica falou. Exato. Aquilo que nós ligarmos, as pessoas às quais nós ligarmos através dos laços verdadeiros de afeto e de amor, de amizade verdadeira, jamais se desligarão. Exatamente. Diga lá, que eu tô sentindo Tá curioso. o poema exalando aqui no nosso estúdio hoje. Fala, Edmilson. Você está falando de poema aí, mas eu estou lembrando de um livro científico, né? Que é o livro Evolução em Dois Mundos. Sim. O livro Evolução em Dois Mundos. Uma vez perguntaram para o Chico, ele falou assim, eu não sou um homem de ciência não, eu sou um homem de fé, né? Mas no livro Evolução em Dois Mundos, né, ele mostra essa questão da evolução, não é? E a gente estava falando aqui, né, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala que o que é nascido da carne é carne, né? Ou seja, o corpo ele gera o corpo, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, ele fala na verdade claramente aqui sobre a reencarnação, não é? E se a gente for observar essa questão do processo da gestação de um bebê, ele passa a maior parte do tempo na água. Se pegarmos o embrião de um cavalo, de um coelho e de um ser humano, e colocarmos os três juntos, a gente vai ficar confuso e saber quem é cavalo, coelho ou ser humano. No livro Evolução em Dois Mundos, o autor espiritual, né, no caso André Luiz, ele mostra que durante o processo de formação de um ser humano, ele reproduz em 9 meses a sua longa trajetória. Então nós já fomos seres aquáticos. Tanto é que a primeira formação, a primeira fase do desenvolvimento do sistema nervoso central, ele é o mesmo dos répteis. Isso. Inclusive, a gente ainda traz estruturas cerebrais que remetem o cérebro reptiliano, né? Exatamente. Então, dentro dessa questão, isso mostra que tudo está evoluindo. Nada está estagnado. Aliás, a palavra estagnação, ela é angustiante. Uma das coisas mais aterradoras, mais atemorizantes para a alma humana é a sensação de estagnação. Né? A maior dor, o maior sofrimento, melhor dizendo, está lá, né, no livro O Céu e o Inferno, que o maior sofrimento dos espíritos que se encontram na região umbralina é a crença de que eles ficarão lá eternamente, que eles ficarão estagnados. A sensação de estagnação, ela é horrível para qualquer pessoa, né? Ele falou que, para a gente não falar de grande ciência, né? Mas esse autor, ele fala o seguinte... Era uma brincadeira. Quando um ser humano... Aí o autor espiritual, ele fala assim... Pietro Baldi. Uma que outra vez, uma sensação de angústia, às vezes não se apodera da vossa alma... Aí ele fala assim, é que o universo se movimentou e vós ficastes parado. Ou seja, a sensação de estagnação, ela é ruim para o ser humano, porque nós estamos aqui para evoluir. E o nosso amoroso Chico, ele disse o seguinte, que nessa escalonada da vida, nessa trajetória, nessa trilha que todos estamos percorrendo, ninguém, vou abrir aspas aqui porque a frase pertence a ele, ninguém está à frente do outro que não seja com um objetivo, uma missão e um compromisso. Se eu estou à frente de alguém, eu tenho que estender a mão que está na retaguarda, da pessoa que está na minha retaguarda. Da mesma forma como quem está na minha frente também pode estender a mão, que foi aquilo que sabiamente o João falou, que nós não devemos ter orgulho de ninguém. Né? Aí a gente volta de novo à grande ciência. O autor espiritual, ele diz o seguinte, não tenho inveja de ninguém. Como é que você vai ter inveja de alguém que aparentemente se encontra numa situação de riqueza e ele pode ser um mendigo espiritual? Então nós não devemos, né? A questão da vaidade é uma coisa perigosa. Claro. E o que é a evolução? Evolução é a gente aprender com os nossos erros, reparar os nossos erros, mas acima de tudo, amar. Isso. E o Cristo nos ensinou, né? Como eu vos amei. Uma coisa também que eu estou aqui pensando enquanto o Edmilson fala, é na trajetória do aprendizado, né?
nós temos que passar por todas as experiências. Entende? Porque são as experiências que nos dão conteúdo e nos impulsionam a criatividade, né? E o poder de solução. Então, quando Edmilson coloca que nós estamos aqui, podemos estar à frente e nós temos que estender a mão para puxar quem está atrás, aí eu lembrei de que não existe ser insignificante que não nos traga um aprendizado. Todos nós temos o que passar de coisa positiva para o nosso irmão, mesmo ele estando numa condição que aos nossos olhos seja superior à nossa. Não existe o superior, não existe o inferior. Existe, todos nós temos um papel importante na trajetória. Hoje eu estou passando pela experiência X, posso estar até no degrau 5, mas aquele que está lá no degrau 1, passando pela experiência Y, tem muito a me ensinar, e assim como eu tenho muito a ensiná-lo. O que nós temos que ter é a humildade de aprender com todos, e com todas as experiências, porque às vezes aquele que está numa situação pedinte, passando fome no meio da rua, catando lixo para se alimentar, a gente não conseguiria passar pela experiência deles. A gente se queixa da nossa situação, não está tão boa, não está do jeito que a gente queria, ou estou passando por muitos problemas e tal. Mas os problemas de cada um são inerentes às necessidades e às capacidades que eles têm para suportar e vencer. Porque não é qualquer um que consegue mudar de lugar sem sofrer danos. Sim. Sem dúvida nenhuma. E aqui os espíritos falam, né, nesse ponto que nós lemos hoje, que o ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Lembrando aos irmãos de casa que nós temos um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho do espírita. Ele é exatamente o evangelho de Jesus, o qual os espíritos vêm após cada ponto do Evangelho de Jesus, nos explicar o que o Mestre estava dizendo. Ele é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, que Jesus também falou para a gente o tempo todo, meu reino não é desse mundo. Ele falava o tempo todo do Pai, de um outro plano, de que a gente iria sobreviver a essa morte. Apoia-se nas penas e recompensas futuras, que é a justiça divina. Jesus também houvera dito que o Pai voltará em toda a sua glória e recompensará cada um segundo suas obras. Apoia-se na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem. Jesus sempre disse que nós tínhamos o direito de fazer aquilo que nós queríamos. Jesus sempre respeitou isso. Quando ele chamava os seus discípulos, ele falava, venha e me siga. Alguns seguiram e outros não. Ou seja, Jesus respeitava o livre-arbítrio do homem. Então o Espiritismo ele é todo baseado no Evangelho de Jesus. E aí, para que a gente possa viver cada dia mais feliz, é necessário que a gente se entregue cada vez mais a Jesus. E hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia, minha irmã. Não deixe para amanhã. Há uma receita para a nossa felicidade. Essa receita é o Evangelho. Estude todo dia. Leia pelo menos uma página de um livro espírita por dia. Sorria para aqueles que estão ao seu lado. Faça orações todo dia. Faça o Evangelho no lar rigorosamente toda semana. Quem não souber, tem vários vídeos na internet ensinando. Frequente a sua casa espírita com regularidade. Vamos fazer a nossa parte e, sem dúvida nenhuma, a felicidade virá. Essa é a promessa de Jesus e eu não tenho dúvida nenhuma de que ele não mentiria para nós. E nós temos que agradecer sempre e, neste momento, eu também agradeço por esse nosso encontro, que ele foi, de uma certa maneira, bem esclarecedor, e eu espero ter despertado nos
nas mentes dos nossos ouvintes a necessidade do estudo, a compreensão das nossas experiências, a coragem do enfrentamento e a alegria da vitória. Que possamos fazer do Evangelho a nossa bandeira e nosso caminho. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar seguimento ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Na realidade, vamos dar início a este capítulo. Então, vamos começar aqui já pelos itens 1 e 2, que são mensagens dos Evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus e do Decálogo no Êxodo, capítulo 20, item 12. Diz o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso consta dos Evangelhos. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está nos 10 mandamentos de Moisés, lá no Êxodo, capítulo 20, item 12. No item 3, Kardec vai nos comentar com o título A Piedade Filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito e as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes?
ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura as vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também de medida do que puderem. Os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos pais que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não os filhos. Não compete a estes censurá-los, porque também hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, seja indulgente para as imperfeições de outro, se não diga mal ao próximo, se não esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de uma simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Gente, Allan Kardec está sendo muito contundente aqui nesse comentário a respeito dessas passagens bíblicas. Mas o que está falando é a verdade. Nós, filhos, muitas vezes, sem pensar, sem atentar para essas condicionantes que eles põem aqui, podemos não tratar nossos pais da forma que eles têm que ser tratados, independentemente de qualquer situação. Porque é o básico. O mandamento de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que fazer amor ao próximo, tudo pelo próximo. Até os inimigos nós temos que amar. É o que eu sempre digo, aquele kit básico de assistência, caridade e amor, nós temos que dar para todos, amigos, inimigos, todos. Agora, alguns, nós temos que botar alguma coisinha a mais nesse kit. Algo além do que é o básico. Como diz aqui, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puder, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis. Quer dizer, os nossos pais não têm que receber de nós só o amor. O amor nós temos que dar para todos. Agora, para os nossos pais, nós temos que dar a honra. É algo acima do amor. Nós temos que dar a honra. Nós temos que tratá-los de uma forma, da mesma forma que nós fomos tratados quando éramos bebezinhos e dependíamos deles para tudo. Do corpo da nossa mãe saiu o nosso alimento. Então, gente, nós temos que pensar nisso. Não importa se nós temos pais que de repente falharam, não foram aquilo que gostaríamos que fosse, isso não é problema nosso. São nossos pais, temos que honrá-los. Aí cabe a Deus julgar depois se eles não foram bons pais, aí não é problema nosso. Talvez nós mereçamos ter tido pais não muito caprichados, digamos assim, por coisas que fizemos no passado, mas dessa vez é a hora de nós nos redimirmos. Mesmo não tendo pais que sejam lá essas coisas, nós vamos honrá-los, amá-los e honrá-los, fazer tudo o que for necessário por eles dentro das nossas possibilidades materiais, intelectuais e morais. Nós temos que fazer.
faz parte do nosso pacote de existência nesse planeta. Se é que nós queremos nos dar bem no mundo de regeneração. Que ninguém pode, nas futuras encarnações, ir para o mundo de regeneração tendo descuidado do tratamento aos pais nesta vida. Vamos combinar. Não há como. Se nós somos espíritos, estamos aqui fiéis, aguardando a mudança do planeta para um mundo de regeneração, onde as coisas, em tese, serão melhores para todos nós, como é que nós vamos querer ir para um lugar assim, se estamos descuidando dos nossos pais, que nos deram a vida, cuidaram de nós? Então, gente, Kardec, eu acho até que não está sendo muito incisivo, não está sendo até brando, eu até fico até mais contundente quanto a isso. Então vamos realmente pensar nisso com carinho, porque nós temos que pôr acima de tudo nossos pais. As outras coisas, com certeza, Deus vai nos prover. No item 4, ainda sobre o assunto, Kardec diz o seguinte: Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete Deus como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteraram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam de vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhe Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças. Põe-lhe em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Vamos lembrar que esse decálogo foi trazido por Moisés quando o povo ainda estava no deserto, atravessando o deserto, saindo do Egito para ir à terra prometida. Então, para eles, a terra prometida era tudo. Eles não tinham noção de vida futura, vida espiritual. Só entendiam da vida presente, da vida encarnados. Então, Deus tinha que prometer algo a eles que eles entendessem. Por isso que promete a eles que eles iam herdar a terra onde ficariam por muito tempo. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvido as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa de vossas obras. A essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se na pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Perfeita essa explicação de Allan Kardec. Aquela época, Deus tinha que prometer para aquele povo errante no deserto. Segundo o Concha, ficaram 40 anos perambulando no deserto, até chegar na terra prometida. Tinha que prometer a eles, se honrassem seus pais, iam herdar uma terra na qual viveriam um longo tempo. Terra física, solo. Tá. Mas com o advento de Jesus, Jesus nos trouxe uma outra perspectiva. Porque o povo, gente, sei lá, quase 2000 anos depois, já tinha outros conceitos de espiritualidade. Então ele disse, olha, honrai vosso pai e vossa mãe. Agora, a terra que vocês vão herdar não é mais essa terra aqui, física, de solo, mas sim o reino dos céus. Por ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus não é esse solo que está aqui. É o mundo espiritual. Então, essa é a terra que ele promete. Então, essa modificação no entendimento é muito compreensível, porque nós hoje temos outro entendimento. Nós, então, que somos espíritos, temos que entender isso de uma forma muito mais abrangente. Não achar que Deus está prometendo um lotezinho de terra para cada um.
Não é bem assim que a coisa seria encaminhada, né? Seguindo ainda aqui no nosso estudo, nós temos aqui no item 5º, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos e em Mateus essa passagem. Bom, Kardec nos traz aqui uma explicação. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixarão de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal e por pedra angular a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta é a consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e, com fundamento que, nesse passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz, positivamente, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não podia fazer ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos nem dado o testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai, a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada da família para precisar diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Exatamente. É disso que se trata aqui. Não se pode passar na cabeça de ninguém que Jesus fosse desprezar sua mãe e seus irmãos. Que disse que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, isso é um contrassenso. Então nós temos que buscar um entendimento maior nisso tudo. E como ele aproveitava as ocasiões para deixar um ensino para longo prazo, ele estava mostrando aos discípulos que a família real, família verdadeira, não se limita a essa família consanguínea, a qual nós devemos prestar todas as honras. Mas a verdadeira família é a família espiritual. E qual é a minha família espiritual? Na espiritualidade eu vou encontrar quem? Aqueles que têm afinidade comigo, com meus pensamentos, com meu jeito, com meus gostos. Se eu tenho um pensamento bom, de paz, de amor, de caridade, eu vou encontrar espíritos com esse mesmo pensamento e vou tornar-se minha família espiritual. Agora, se eu tenho gosto por fazer coisas erradas, eu vou encontrar espíritos que gostam da mesma coisa e vou seguir o caminho com eles como se fosse uma família também. Independentemente da família que cada um pertenceu aqui quando encarnado.
Então Jesus disse, a família dele, a mãe e os irmãos que ele tem, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque ele faz a vontade do Pai, ele sempre disse isso. Eu não faço por mim, eu faço aquilo que meu Pai mandou. Então esses que seguem Jesus, que fazem aquilo que o Pai mandou, como ele faz, são a sua família espiritual, independentemente de ter nascido de pais A ou pais B, como ele tinha Maria e José. Outros têm outros pais, não importa. Os pais aqui na Terra têm que receber honraria completa, como nós já estudamos no último programa. Agora, a parentela espiritual não depende da consanguinidade, depende das nossas afinidades. É disso que se trata aqui, da parentela espiritual. E essa Jesus deixou claro. Qual é a minha parentela espiritual de seres? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Dizer aqui, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, apontando para as pessoas que estavam à volta de si. Por todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a parentela de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. E como nós sabemos qual é a vontade de Deus? É o que ele nos trouxe, estudando o Evangelho. Está ali, trazidas por Jesus no seu Evangelho, a vontade de Deus, que nós temos que cumprir. Aí sim, faremos todos parte da família de Jesus, da parentela espiritual de Jesus. Essa é a ideia que Kardec muito bem nos explicou aqui. Por hora, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.